A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 15 sites de jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, que não tem regulamentação aqui no nosso país. A ação que foi movida por uma associação de defesa do setor de jogos, que argumenta que essas plataformas operam de forma ilegal, intermediando pagamentos entre os usuários e os responsáveis pelos sites de apostas. No fim de julho, o Ministério da Fazenda publicou no Diário Oficial uma portaria que estabelece critérios técnicos para jogos de apostas online. No primeiro semestre de 2024, só no estado de São Paulo, foram registrados mais de 500 boletins de ocorrência por golpes motivados por esse jogo do Tigrinho. O jogo é alvo de investigações da Polícia Civil de São Paulo, que apura a participação de organizações criminosas nas plataformas. O Pedro está com a gente aqui já, porque esse jogo do Tigrinho tem regras para fiscalização, mas também tem estratégias. É isso, Muriel. Qual é o problema do jogo do Tigrinho? Há um processo no Ministério da Fazenda hoje para poder legalizar o jogo do Tigrinho. Tá. Assim como outros jogos. Esses jogos, o Fortune Tiger e o Tigrinho, efetivamente, que muita gente recebe aí nas redes sociais, eles vão passar por um processo de regularização. Você precisa pagar uma taxa milionária para o Ministério da Fazenda para conseguir registrar. No caso, os donos vão registrar isso. Para registrar a sua plataforma. Isso vale para o Tigrinho, vale para as bets, para sites de aposta, etc. Sim. E tal. Mas no caso especificamente do Tigrinho, há muitos golpes. O que eles fazem? Um esquema de pirâmide. Eles dizem assim, cada amigo que você trouxer, você ganha um bônus de R$10, R$20, R$50. E eles vão incentivando essas pessoas a aumentarem a rede de jogos. Muitas vezes, eles usam esse esquema, inclusive, para reter os valores. Então, se a pessoa ganha, ela não recebe o dinheiro, ela acaba tendo o valor retido. E nessa dinâmica de retenção de valores, você ainda tem um outro problema, que é o fato de a sede de muitos desses sites estar fora do Brasil, em paraísos fiscais, como Curaçao e Singapura, por exemplo. Lugares onde você tem o estabelecimento dessas plataformas, dessas sedes, para também não pagarem as taxas aqui do Brasil, evitarem essas taxas. E operam na ilegalidade. Esse bloqueio que foi feito, foram 2 bloqueios, na verdade. Um bloqueio de 15 sites. Eu entrei ontem à noite nos sites desses 15 sites, a maioria ainda estava no ar. E um segundo bloqueio de outros 2 sites. Esse de 15 sites, como você disse, foi feito por uma associação ligada aos jogos, de aqueles que querem se regularizar e estão questionando esses golpes. E esse outro bloqueio de 2 sites foi feito a pedido do Departamento de Investigações Criminosas aqui em São Paulo. Então, o DEIC fez essa ação e conseguiu o bloqueio de 2 outros endereços. São 17 sites bloqueados ao todo. Só que esse bloqueio não é imediato. Até entrei em contato com a Anatel para poder entender como é que o bloqueio era feito. Porque a Anatel tem no Brasil mais de 20 mil operadoras. Sim. Isso foi, por exemplo, o que aconteceu no caso do Twitter. Você teve o ofício judicial para a Anatel e a Anatel ela não toma a decisão por conta própria e nem questiona a decisão. Ela simplesmente cumpre. Ela recebe o pedido da justiça, a determinação e cumpre. Notifica as operadoras. Notifica as operadoras. E aí o que eles dizem aqui, o que a Anatel diz, é que eles observam as competências legais, regulamentais dessas decisões judiciais e encaminham no termo da própria decisão para os prestadores de serviço de telecomunicações. Ou seja, Claro, Vivo, Oi, TIM, vejam aqui a decisão judicial, por favor, cumpram. Sim. E encaminha essa decisão para as operadoras que atuam no Brasil. Eles falam, obviamente, aqui, que essa determinação ela não é emitida pela Anatel, ela é emitida pela Justiça e a Anatel apenas cumpre, que eles não comentam esse tipo de decisão. Foi assim com o Twitter, eles não comentaram as decisões do Twitter, né, de bloqueio do Twitter, e também não comentam as decisões do bloqueio dessas outras plataformas. O fato é, há um alerta muito importante, porque os jogos como o Tigrinho, eles têm um alto poder de endividamento, podem fazer as pessoas, especialmente as mais vulneráveis se endividarem com isso, e ainda tem um risco de um impacto psicológico, psiquiátrico significativo, criar uma dependência, levar a depressão, levar a crises de ansiedade. Então,
tudo isso é um pacote do que pode acontecer com o jogo do Tigrinho. Lembrando que eles ainda estão se regularizando, o ano que vem a ideia é que as plataformas, só as regularizadas, funcionem. É preciso levar muito, muito a sério esse tipo de jogo. Obrigada, viu, Pedro? Valeu. Já ele volta para conversar mais com a gente e trazer mais apurações.